nessa noite. E nosso último culto do ano, eu quero começar, meus irmãos, com uma provocação, uma pergunta para provocar o teu espírito, a ver com o tema da mensagem, a ver com aquilo que o Senhor tem ministrado na minha vida. E a pergunta que eu tenho para fazer, ela pode ser simples, a resposta pode dizer sim, não, mas se você parar um pouco para pensar, talvez possa ter uns desdobramentos bem interessantes. Então, a pergunta que eu quero começar, antes da gente chegar no início desse sermão, é: Jesus era feliz? Jesus era feliz? Consegue chegar a alguma conclusão? Alguém aqui não consegue chegar a uma conclusão ou nunca parou? Quem aqui nunca parou para pensar nisso? Dá um tchauzinho assim, só para eu ver. Tem alguém que nunca parou? Algumas pessoas nunca pararam para pensar sobre isso. Mas hoje eu quero ministrar sobre uma alegria. Eu quero ministrar uma alegria que ela é espiritual, uma alegria que não é passageira, uma alegria que tem nos acompanhado. Uma das maneiras que eu creio que o Senhor vai nos marcar nessa noite é com uma alegria profunda nele. Amém? Por isso, abra sua Bíblia comigo. Hebreus, capítulo 1. A gente vai ler do 1 em diante. Fique com essa pergunta no coração. Jesus era feliz nesse começo de mensagem? Quero que ela te leve a um lugar de reflexão, de contemplação, mas também de respostas nessa noite. Hebreus capítulo 1, a gente vai ler do 1 em diante. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho que é o esplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Agora vai lá para o versículo 8. O autor de Hebreus, antes ele vai falar a respeito dos anjos, mas a partir do 8 ele vai falar sobre o Filho, sobre Jesus. E ele vai dizer assim: mas a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos seus companheiros. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado. Obrigado por estarmos vivendo isso que estamos experimentando nessa noite. Sabemos que há uma alegria proposta para nós. Há uma alegria que ela vem do Teu Espírito, Pai. E pedimos, Senhor, nos fere com a Sua alegria nessa noite. Nos fere com a Sua alegria. Nos ensina a se alegrar com aquilo que o Senhor se alegra. Nos ensina a odiar aquilo que o Senhor odeia. E nos ensina, Pai, a olhar com os Teus olhos as circunstâncias, Pai. Que nesse encerramento de ano, sejamos nessa noite marcados mais uma vez com um espírito de alegria. O mesmo óleo que foi derramado de alegria pelo próprio Deus, que nessa noite seja ministrado sobre a sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém? Meus irmãos, então, olha a resposta dessa pergunta. Jesus era feliz, o autor de Hebreus, ele está falando o quê? O teu Deus te ungiu. Ele está falando que Deus ungiu Jesus com óleo de alegria, como a nenhum dos seus companheiros. Ou seja, Jesus foi a pessoa mais alegre que pisou nessa terra. E nós gostamos de muitas vezes de nos aproximarmos e conectar com a figura, com a pessoa de Jesus, muitas vezes pelos nossos sofrimentos, não é verdade? Porque se Jesus sofreu, eu estou sofrendo, nossa, Jesus sofreu. A gente cria muitas vezes conexões com pessoas através da dor, não é verdade?
Muitas vezes a gente se junta para contar as desgraças alheias e parece que a gente compete quem está pior na vida ou quem está sendo mais esmagado por Deus. Na verdade, quando você está com o coração ali, você está passando por um processo em Deus, Deus está te moendo, Deus está te passando por um processo, e você vai contar com alguém que está passando por isso. Parece que são dois que estão ali sofrendo junto, e a gente muitas vezes cria conexão com a dor. Nós falamos assim a conexão, poxa, Jesus, ele foi tentado, mas tudo suportou. Você pensa assim, nossa, a minha conexão com Jesus é, se Jesus foi tentado, eu estou sendo tentado. Nós criamos uma conexão, muitas vezes pela dor. E não é necessariamente errado isso. Não há problema nisso. Mas também podemos criar conexão através da alegria. E eu percebo que é mais difícil criar conexão com alegria do que pela dor e pelo sofrimento. Não é verdade? Porque muitas vezes quando alguém está sofrendo e você não está, você consegue olhar de cima para baixo. Tadinho, eu vou interceder pela sua causa. Mas com alegria, às vezes ela vai contra a nossa própria natureza. Se você está sofrendo, você se alegrar com alguém, é difícil. Então Jesus é a encarnação da alegria. O homem mais alegre que pisou nessa terra foi Jesus. Porque também, Jesus lá no livro de Lucas, capítulo 4, ele vai dizer que Jesus, ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Jesus era cheio do Espírito Santo. E se Jesus era cheio do Espírito Santo, Jesus também é a plenitude da manifestação dos frutos do Espírito. O homem que pisou nessa terra, que mais demonstrou os frutos do Espírito foi Jesus. Então, quando lemos lá em Gálatas a lista dos frutos do Espírito, o primeiro é o amor, mas o segundo fruto do Espírito é a alegria. Então, Jesus foi sim o homem mais alegre que pisou nessa terra. E também temos que aprender a se conectar com Jesus pelas alegrias, não apenas pelas tristezas. Não é verdade? É muito mais fácil você ir ali consolar alguém que está chorando, mas você se alegrar com alguém na mesma proporção requer o quê? Esforço. Requer entendimento. Então, o autor de Hebreus está mostrando Jesus. Por isso que nós lemos o texto de Hebreus. A carta aos Hebreus é por muitos considerado o quinto evangelho, porque ele mostra a realidade de Jesus, mostra o que Cristo continua a fazer no céu. Também o autor aos Hebreus mostra que Jesus é o suprassumo, ele é o melhor. Ele é o melhor dos sacerdotes. Porque Jesus entregou a si mesmo como uma oferta perfeita. Assim como lemos, Jesus é o maior dos profetas. Jesus é maior do que Moisés, Jesus é maior do que Arão, Jesus é maior do que os sacerdotes da época, Jesus é maior do que os anjos. E o autor de Hebreus faz questão de trazer isso. E traz até uma natureza angelical, fazendo o contraponto de que, olha, os anjos, eles existem, eles estão ali para servir, e Jesus é maior do que eles. O autor de Hebreus não é claro quem escreveu, meus irmãos, há quem acredita que foi Priscila ou Áquila, quem acredita que foi o apóstolo Paulo, tem gente que acredita que foi Barnabé, tem gente que acredita que foi Lucas. Então, não gaste tempo com esse mistério, se gastando com esse mistério. Quando chegar no céu, pergunta para Jesus, e aí, quem escreveu? Ele vai te dizer de bom grado, ali. Mas, essa alegria que estava proposta, vemos Cristo como essa encarnação de felicidade. E muitas vezes na nossa cabeça vem aquele Cristo da Igreja Católica, que está numa cruz ali. Não. Se você quer ser semelhante a Jesus, não é só no sofrimento. E nós somos. Cristo nos convida a tomar a nossa cruz e segui-lo.
Somos participantes no sofrimento. Mas nessa noite eu também quero te convidar a ser participante nas alegrias. Nas alegrias daquilo que Cristo está fazendo. Porque, meus irmãos, nós somos corrigidos, mas também nos encontramos em algum momento aprovado. É tão bom saber que você agrada. Aquilo que você está fazendo agrada a Jesus. É uma palavra bonita, né? Quando a gente fala, nossa, Senhor, eu estou te agradando. E imagina, é muito mais profundo. É o Senhor que criou céus e terra, o universo que cabe na palma de suas mãos. Você, um mísero pó, nessa equação toda, consegue ter atitudes que agradam ao Senhor. E Cristo, a encarnação viva da própria felicidade e alegria, compartilha o coração dele e fala, olha, a minha alegria eu vos dou, a minha paz eu te entrego. Que Cristo comece a preparar o nosso espírito para os momentos alegres também, que temos para viver. E, meus irmãos, eu creio que são muitos. Não são tranquilidades, mas momentos alegres certamente virão sobre nós. O vinho da alegria certamente estará presente nos nossos banquetes. Você está pronto para desfrutar da alegria que há em Cristo Jesus? Não há como encerrarmos esse ano, não com um saudosismo, mas com alegria pode ser uma boa resposta nessa noite. Amém? Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para os irmãos a respeito sobre a alegria, essa alegria estando proposta a nós. O primeiro ponto é a alegria da salvação, meus irmãos. E por muitos nós entendemos que a alegria da salvação, tem gente que acredita que é só no dia do batismo. É no dia do batismo que vai vir uma alegria. Nós, às vezes, espiritualizamos, sabe? Parece que no dia do batismo vai ser igual Jesus, vai entrar uma pomba aqui, e a pomba vai, tipo assim, descer, pousar ali no batistério, falar, eis que é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Mas a alegria da salvação não foi feita para um dia. A alegria da salvação foi feita para ser desfrutada em toda a nossa vida. Não apenas em um ato, aonde a gente se alegra com aquelas pessoas que entregaram a vida para Jesus, nós batemos palma, quem é mais antigo, mais batistão, tocava uma música quando você descia as águas, que era glória, glória, os anjos cantam lá, glória, glória, nananana, é o lindo povo cantando glória a Deus, por mais um perdido entrar no céu, e meus irmãos, era muito legal. Mas a alegria da salvação, ela não é uma experiência única. E entendendo isso, com essa ideia, nós entendemos que o diabo não é capaz de roubar a nossa salvação. O diabo não é capaz de roubar a nossa salvação. Então, há uma fonte de alegria. E essa alegria da salvação, ela tem que ser desfrutada, meus irmãos, dia após dia. Porque nós fomos salvos do pecado e do juízo, mas com a nossa maturidade da fé, nós vamos entendendo o tamanho do buraco que nós estávamos nos enfiando, não é verdade? A pessoa que reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, ela está aliviada, porque os seus pecados foram perdoados, e ela celebra essa salvação. Mas quando a gente vai amadurecendo, nós vamos entendendo o tamanho do lamaçal, o tamanho do livramento que Deus nos tirou. Quem aqui já fez aquela tentativa de exercício de falar, um dia que a minha vida estaria se não tivesse com Jesus? E daí você fica, rapaz, e aí? E a gente já fez com alguns amigos. Uns falariam que estariam na Ilha do Mel, onde a gente vai evangelizar. Outros falam assim, meu Deus, eu estava tatuado até o olho. Outros nas drogas. E eles assumindo assim, a gente estava numa roda mais íntima, não vou abrir os nomes aqui, não vou olhar também, para não dar margem. Ou seja, se você consegue ter a consciência da onde a tua vida estaria, e você pensa nesse, eita,
eu estaria totalmente perdido. Há um cântico salvífico nos seus lábios que deve ser cantado todos os dias. A alegria da salvação tem que fazer parte da sua vida. E o Martin Lloyd-Jones diz assim: a maior necessidade do mundo é ver cristãos cheios de alegria. A alegria é uma marca. Então eu vou ler novamente: a maior necessidade do mundo é ver cristãos cheios de alegria. E normalmente, os cristãos que não estão passando por um tempo de alegria, são sim tempos de luta, mas em algum momento conseguem também se obter algum conforto. Trabalhando mais perto dos missionários esse ano, e cada vez mais tenho estado perto dessas realidades e entendido o coração. O meu coração se torna cada vez mais grato pela realidade que eu vivo, mas eu percebo como eles ministram a alegria do Senhor sobre a minha vida. Pastor Zéias, chegando ali na África, vivendo aquilo que ele viveu, e ele sempre demonstrava alegria, mesmo em tempos de dores, em tempos de enxaqueca, tempos onde tinha que ficar fechado, trancado num quarto, sem poder ter luz, o cheiro dava enjoo, mas quando ele mandava o áudio, havia uma alegria no coração dele. E essa alegria, ela está disponível para mim e para você, meus irmãos. E não era uma alegria pelas circunstâncias, mas era uma alegria pela salvação. Era uma alegria de entender que até perante a morte, aqueles que verdadeiramente são alegres em Cristo, até estando diante da morte, conseguem ministrar essa paz, essa alegria que provém do Espírito. Quantos aqui já foram em velórios onde a tristeza da partida estava presente, mas ali havia um cântico de alegria, uma leveza tão grande? Quem aqui já experimentou isso? E ir em lugares assim, onde parecia que ir em meio ao velório parecia pecado. Onde a gente falava: meu Deus, que situação, que sentimento estranho. Mas a gente via a família rindo. E não é porque eram malucos, mas é porque a alegria da salvação, quando é manifestada, meus irmãos, não ministra só naquele tipo de funeral, ministra também em quem está ao redor. Então a alegria da salvação foi feita para ser desfrutada todos os dias. Você desfrutou esse ano da alegria da salvação? Às vezes parece que faltou motivos de alegrar, faltou motivos de agradecimento. E sim, pelos pecados e juízo que foi nos afastado e o Filho levou na cruz. Mas essa alegria da salvação está disponível para mim e para você. Talvez você foi salvo, você reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, mas você nunca entrou na alegria, no gozo do Senhor, dessa alegria profunda. Igual eu falei, o diabo ele não pode roubar a sua salvação, mas o diabo pode roubar a alegria da sua salvação. E se ele faz isso, ele te estagna. Então o diabo quer roubar a alegria da salvação. Que nós não desfrutemos dessa salvação que há em Cristo Jesus. Mas, em nome de Jesus, nós somos aqueles que desfrutam daquilo que Deus fez. Amém? Segundo ponto da mensagem, além de uma alegria da salvação, agora uma alegria profética. Abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 12, a gente vai ler do 2 em diante. Hebreus capítulo 12. Cantamos isso, não hoje, mas numa música do F-Hop, fica mais fácil de entender. Hebreus capítulo 12, 2, vai dizer assim: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem importar com a vergonha, e agora está sentada à direita do trono de Deus. Novamente,
Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Ou seja, a alegria profética não é porque simplesmente é um tipo de alegria que você vai experimentar ali pelo futuro em si só. Mas uma alegria profética é quando você tem consciência que aquilo que você está fazendo é para Jesus e vai apontar ainda assim para o Deus Pai. Jesus tinha alegria porque ele estava obedecendo ao Senhor. E quando eu perguntava para as pessoas, e aí, Jesus era feliz? Quem era mais crente falava assim, sim, porque Jesus obedecia ao Pai. Eu falava, quando teu pai te manda fazer alguma coisa, você fica feliz? Sempre? Não. Ou seja, a obediência é um ato também de adoração ao nosso Deus. Havia, sim, sofrimento, porque o próprio Jesus do Getsemane fala, Senhor, se possível, afaste de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas assim a sua. Mas o autor de Hebreus vai dizer que havia uma alegria que estava proposta. E qual era a alegria? Jesus tinha a consciência que o sacrifício dele iria trazer vida para mim e para você. E isso alegrou o coração de Jesus, passando num tempo de sofrimento. Então a alegria profética é alegria naquilo que é vindouro. E sabe, meus irmãos, quando estamos passando por um tempo de dificuldade, por desafios, esquecemos às vezes o que está diante de nós. É tão bom para ser desfrutado. E nós vivemos só aquela realidade, só aquela nossa dor. O que está diante de você? Você consegue contemplar? Aqueles que estudam medicina, que estão sofrendo. Calma. Vai vir o dia que vocês vão receber aquele bendito do canudo. Vão poder exercer. A alegria vindoura, quando é com propósito, consola o nosso coração. A alegria vindoura em Jesus nos traz felicidade. Ou seja, o que está diante de você? Você consegue desfrutar? Porque às vezes as circunstâncias não vai melhorar. Eu sou contra uma linha que prega o otimismo ou o pessimismo. Porque o otimismo pode ser, e muitas vezes é uma mentira que só te agrada. E o pessimismo é uma mentira que te bota para baixo. O que nos liberta é a verdade. Conheceis a verdade vos libertará. Não é o otimismo vos libertará. Então, há situações realmente das nossas vidas que estamos em meio ao deserto, mas podemos ter consciência que, se caminharmos em obediência, chegaremos a uma Canaã, a uma terra prometida. E talvez os seus olhos estejam perdidos nessa Canaã. Qual é o lugar que Cristo tem prometido a você? Será que você perdeu de vista nesse ano esse lugar da promessa? E essa alegria profética que aponta para o Cristo está sendo apagada da sua vida em prol das tristezas e lutas que passamos nesse tempo presente? Não. Havia uma alegria que estava proposta, meus irmãos. E essa alegria faz que todos nós desfrutemos. Tim Keller vai falar assim: Jesus enfrentou a cruz porque via, além dela, uma alegria indescritível, salvar um povo para si. Então a alegria profética, ela está pautada de algo que virá. E aquilo serve como consolo ao nosso coração. Amém? E o terceiro ponto, a alegria da comunhão. A alegria da comunhão dos santos. Meus irmãos, como é bom desfrutar dessa alegria que há na comunhão. Eu perguntei para um amigo, o William, ele está lá nos Estados Unidos, está trabalhando, e a gente tem uma prática. Quando a gente está muito cansado, a gente
já fez, a gente orou, tá, meus irmãos, em tudo. Mas a gente fala assim, cara, vamos jogar alguma coisa. O que a nossa estratégia é? A gente coloca nossas esposas para dormir. E daí ele fala, mano, tá livre? Eu falei, a minha ainda não dormiu, tá relutando. Mas daí quando ela dorme, eu saio, eu vou para a sala, a gente liga, e a gente vai jogando algum jogo online, vai conversando, e vai, enfim. Ele está lá nos Estados Unidos, estava preocupado com ele, está lá sozinho, passou o dia de ação de graça sozinho e tudo mais. E daí eu falei para o William, cara, Jesus era feliz? E o William falou assim, cara, eu creio que sim, sabe por quê? Eu, pois bem, me diga. Ele falou, Jesus tinha amigos. E isso já mostra que Jesus também tinha fontes de alegria. Sabe por quê? Porque uma coisa é a realidade do apóstolo Paulo, aonde ele escreve na carta, é Filipenses que ele estava preso? É. Filipenses, a carta da alegria, o apóstolo Paulo estava na prisão. Então o apóstolo Paulo escreve estando alegre. Ou seja, ele é o autor que está ali ditando, eu estou feliz. Mas quando a Bíblia traz que Jesus estava feliz, Lucas capítulo 4, 11 vai dizer que Jesus, quando viu que o evangelho estava chegando para um povo, ele exaltou no espírito. Não era Jesus dizendo assim, ô Lucas, diz aí que eu exaltei no espírito. Os amigos de Jesus observavam e conseguiam constatar a alegria na vida de Jesus. Eles relataram a alegria de Jesus. Não era Jesus sendo o autor, falou assim, eu fiquei muito feliz. Mas quem estava próximo conseguia ver a alegria de Jesus. E a gente consegue ver quando alguém está abatido. E quando a gente, às vezes, é muito solícito. Quando alguém está abatido, a gente está ali, está ajudando. Mas será que a gente consegue ter a mesma sensibilidade para perceber quando alguém está alegre? E quando alguém está alegre, às vezes a gente nem sabe reagir direito. Está risonho? Está feliz? Gente, parece que você quer puxar a pessoa para baixo. Em vez da gente ser uma plataforma, de falar assim, cara, o que você está vivendo? Contagia, então. Traz essa alegria para a minha vida. Há uma alegria presente na comunhão dos santos. Jesus tinha amigos. E ser amigo de Jesus, um dos maiores alegrias, um dos maiores efeitos no nosso coração, é ter essa alegria presente dia após dia. É tão bom quando nós temos amigos e temos a quem compartilhar essas alegrias. E a última alegria é uma alegria, a do vinho. Eu quero dizer que Jesus é o nosso vinho. Jesus é a fonte da nossa alegria e Jesus que tem que ser servido nos nossos banquetes espirituais. Por isso, abra sua Bíblia comigo. João. Capítulo 2. A gente vai ler do 1 diante. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali e Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu, por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra, e os judeus usavam para purificação. Em cada um cabiam cerca de 100 litros. Então, imagina a garrafa do Luiz, vezes 10, assim. O Luiz, quem não sabe, aquele irmão aqui da nossa igreja, ele está ali fazendo pedido da pizza, maromba, ele anda com um galão próprio, assim. Então, pensa, assim, 10 daquele. E Jesus disse, encham de águas esses potes. E eles encheram totalmente. Então lhe disse, agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. E eles fizeram. Quando o responsável da festa provou da água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo. Porque por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem, chamou um noivo e lhe disse, todos costumam a servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, serviram vinho inferior. Vocês, porém, guardaram
o melhor vinho até agora. Então, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais e ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creiam nele. Depois disso, ele foi a Cafarnaum com a sua mãe, os seus irmãos e seus discípulos e ficaram ali muitos os dias. Meus irmãos, olha esse primeiro milagre de Jesus. Não era por uma enfermidade. O primeiro milagre de Jesus era para produzir alegria em meio àquela festa. O primeiro milagre de Jesus não foi, ele falou assim, olha, eu vou chegar chegando. Traz aqui uma multidão de paralíticos. Traz aqui um que não tem braço, que eu vou criar um braço do barro e vou colar o braço. Pá. Não. O primeiro milagre de Jesus foi se preocupar com a alegria daqueles noivos. E o pessoal tinha a prática de servir um vinho bom. Calma aí. Deixa eu ver se eu inverti a ordem. Normalmente, o melhor vinho ficava para o final. Isso. O melhor vinho ficava para o final. O pessoal bebia tanto, estava tanto bêbado, com ali o ruim, e ele não sabia desfrutar do bom. Então, quando eles veem aquele vinho que Jesus produziu, falam assim, eita, o melhor já está sendo servido. O melhor vinho foi servido no início. Por quê? Jesus é fonte de alegria. Jesus é a maior fonte de prazer. Ou seja, você não precisa do vinho para desfrutar. Aquele que está com Jesus já consegue discernir e sentir aquilo que ele está fazendo. Em Jesus sempre é servido o melhor vinho. Cristo é a plenitude da alegria, do prazer e da celebração. Na nossa vida, meus irmãos, agora indo para a reta final da mensagem e fazendo paralelo de tudo isso com alegria, com o tema, abre a adega. Para quem não sabe, quem é que estava quando esse dia aconteceu, muitos anos atrás, lá no Holy? Ergue bem assim a mão, só para eu ver. Então, vou contextualizar, muitos aqui não estavam. Estávamos passando por um tempo, todo mundo passou, de pandemia, e íamos fazer um culto de Pentecostes. E Deus direcionou Pentecostes, meu irmão. Isso mesmo. Minha esposa fala errado, ela estava corrigindo. Ela fala Pentecostes. E daí ela estava ali, vendo se estava certo. Mas, parando de expor ela, a gente estava ali, naquele culto, e estávamos preparando o nosso espírito, porque a igreja estava fechada, você lembra? Aquela questão de bandeira, então não podia ter tanta gente. E deu boa de liberarem uma bandeira boa, a gente poder ter quase toda a nossa juventude para um culto principal, assim. Então foi muito especial. Nosso coração estava preparando. E para aquele dia estávamos em jejum e entendíamos que Deus ia derramar algo sobre a nossa vida. A gente estava lendo aquele texto lá em Lucas que ele vai dizer assim, olha, esperem, porque vocês vão ser revestidos do alto. E nós entendíamos que aquele tempo de pandemia era uma espera, mas sabíamos também que haveria poder sendo derramado sobre as nossas vidas. E naquele culto em específico, ali no preparo, bem batista, chegou um momento onde estava sendo ministrado e eu entro num estado de visão ali no culto. E eu caio, só que além de cair, parecia que Deus deu um megafone na minha voz naquele dia. E eu comecei eu vou abrir um pouquinho aquilo que eu vi. E era como se eu andasse por uma grande adega. E eu via que havia uma data em específica, que era aquele culto. E aquela torneira era aberta, e o vinho era derramado. Então imagina que doido. Agora imagina a cena, eu estava no chão, e eu só sabia gritar, abre a adega, papai. E Deus parece que potencializou a minha voz. Aquele templo era muito grande,
Mas quem estava no começo ouviu, quem estava no final ouviu. E eu fiquei ali acabado. Foi uma experiência marcante ali na minha vida. Mas, mais do que ser revestido, a alegria que aquilo gerou no meu espírito marcou a minha vida. E por muito tempo as pessoas me zoavam pela experiência do abre a adega, papai. E eu sei que aqui no Uberaba, na nossa igreja, curiosidade, havia uma adega também. Nossa igreja tinha uma fonte, tem uma fonte, mas muito tempo atrás também havia uma adega. Eu creio que há algo do Espírito a ser derramado sobre nós. Há uma alegria do Espírito pronta para ser derramada sobre o coração dos filhos que querem servir a Jesus na mesa. Nas nossas vidas vão ter dificuldades, meus irmãos. E talvez nesse ano você passou por muitas delas. Mas eu quero declarar, eu quero que você entenda, há uma adega, há um vinho. E ele não é físico. Não é rosa, não é tinto. É do Espírito. E esse vinho está disponível para mim e para você. Esse vinho não faz você perder o controle da sua voz ou do seu físico, mas ele te faz depender do Espírito. Aonde Jeremias vai dizer, eu sou como um bêbado, vencido pelo vinho, por causa das tuas santas palavras. Há uma alegria proposta para mim e para você. Eu quero terminar esse ano clamando ao Espírito para que esse vinho seja derramado sobre nós. Feche seus olhos. Edgar, que saudade. Pode vir. João, pode ir. Eu quero ministrar essa alegria em Jesus. Porque, meus irmãos, a alegria, quando ela está num estado no seu espírito, ela não faz sentido, mas ela é de Jesus. A alegria que o Espírito nos proporciona, ela cura a nossa alma, ela cura os nossos traumas. Jesus, ele compartilha da alegria dele. João, capítulo 15, 11, vai dizer sobre Jesus, ali será a videira verdadeira. E ele vai dizer sobre os ramos. E quando Jesus está ministrando sobre as videiras e os ramos, ali no 11, ele vai dizer, tenho-lhe dito essas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Meu irmão, você quer experimentar uma alegria completa, você só vai experimentar em Jesus. É por isso que você não vai conseguir sanar a plena alegria no teu videogame, no teu time de futebol, você não vai conseguir sanar com os teus amigos. A sua alegria só será completa se você estiver em Jesus, se você estiver na videira verdadeira. Ele é o autor da alegria também. Senhor, clamamos nessa noite, marca a sua igreja, marca-nos com o espírito da alegria, nos marca com esse fruto, nos marca, Senhor, com esse vinho. Queremos pedir, Pai, queremos encerrar esse ano com as murmurações sendo dissipadas dos nossos lábios. Queremos nesse último ano terminar entregando um altar de gratidão ao Senhor. Obrigado pelo feriado que vivemos. Ainda não é feriado, mas a data comemorativa do Dia de Ação de Graças. Mas mais do que dar graças, Senhor,
nós queremos também a sua alegria. Eu quero pedir, Pai, aqueles que estão terminando o ano com o coração aflito, aqueles que estão terminando o ano com o coração sobrecarregado, nessa noite tem um encontro com essa adega, Pai. E da mesma medida que eu pedi em 2021, abre a adega, papai. Eu quero pedir, abre a adega sobre a vida dos meus irmãos. Entendemos que nas nossas vidas, se não passarmos por um tempo de alegria, entendemos que está tudo bem. Mas sabemos que também está proposta essa alegria. Então, Pai, queremos te entregar esse tempo e pedimos, Pai, derrama esse vinho de alegria sobre a igreja. Derrama da alegria da comunhão sobre meus irmãos. Ah, Pai, aqueles que estão sozinhos, aqueles que estão se sentindo abandonados. Pai, coloca amigos que consigam testemunhar sobre as vitórias, que contem sobre as nossas alegrias, que sejam relatores das alegrias que estamos vivendo. Pai, aqueles que estão vivendo em dificuldade, lutas e provas e só estão nisso. Senhor, a mesma alegria que estava em Jesus, a mesma alegria que estava proposta quando estava ali na cruz, uma alegria profética, volte aos olhos dos meus irmãos em nome de Jesus. E que esse seja o consolo dessa alegria vindoura. Consola o coração dos meus irmãos. Porque à mesma medida que entendemos que se conseguimos entristecer a pessoa do Espírito Santo, Pai, nós entendemos que também conseguimos alegrar a pessoa do Espírito Santo. Pai, que seja o nosso objetivo nesse final de ano, que seja o objetivo desse ministério. Tudo que a gente está fazendo, Pai, é uma desculpa para te alegrar. Não para sermos aceitos, mas queremos alegrar o nosso Pai. Queremos alegrar aquele que não fez só tanto, aquele que fez tudo por nós. E Pai, eu quero pedir que a alegria seja uma marca da nossa igreja, que a alegria seja uma marca da nossa juventude, que a alegria seja um testemunho a um mundo deprimido, caído e sem esperança, aonde as nossas cicatrizes venham sim com lágrimas, mas também com a alegria de um propósito que é produzido pelo Senhor, Pai. Lembramos da palavra de John Piper, que diz que Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Pai, nos dá um espírito de satisfação, de contentamento. Nós queremos terminar esse culto, esse ano, dando graça. E eu preciso fazer esse apelo. Se você está nessa situação onde você precisa desse vinho, se você precisa desse renovo, se você precisa dessa alegria que ela é profética, ou se você perdeu e vê que o diabo tem atingido a alegria da salvação, se você se enquadra nisso, eu quero terminar esse ano orando por você.